Que culto bendito, que culto precioso. Quem está feliz de estar aqui, diga glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui. Sabe quando você sente que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa? Fala isso aí pro teu vizinho, fala lugar certo, hora certa, coisa certa. Não tinha nenhum outro lugar para você estar nessa noite, nenhuma outra coisa para você. Ah, Camila, tinha assim. Não tinha, menino, estou te falando. Não tinha, não. Você tinha que estar exatamente aqui, agora, onde você está. Foi o Senhor quem te trouxe. Não, Camila, eu vim de aplicativo. Não, isso foi só o como. O destino foi o Senhor quem te trouxe. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, nenhuma. E benditos são os que vêm em nome do Senhor. Feliz demais de estar aqui, honrada de estar aqui e em perceber que o motivo da nossa reunião hoje é tão especial, né? Eu respeito, irmãos, pastor, qualquer lugar, né? Pastor, gente, tô falando pastor assim de ovelha, sabe? Rapaz, você ser pastor assim, hoje, gente, meu Deus do céu, dá até vontade de chorar, de nervoso. É uma coisa assim, muito de Deus. Gente, tem que ser. Olha, não é possível. O pastor deve ter um lugar especial no céu. Não é possível, não é possível. Enfim, e aí eu respeito todo crente, todo irmão, né? Todo servo de Deus. Mas o pastor, a pastora, né? O homem de Deus, a mulher de Deus que está ali na condução de um rebanho. Porque tem isso também, tá, gente? Eu, por exemplo, fui ordenada também ao pastoreio, mas estou na condição de uma evangelista. É diferente de quem cuida de igreja. É diferente. Quem não concorda com isso, tomara que Deus te dê uma igreja para tu cuidar ainda esse ano. Para você ver que é diferente. É diferente. Né? E a gente reconhece, sabe disso. E eu tenho esse reconhecimento para qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Mas na América e na Europa, eu fico desse jeito aqui que você está vendo. Quando sobe os pastores para orar, para receberem orar. Gente, eu oro como se fosse meu pastor. Deus, por favor. Deus, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Porque vocês são de uma força. Vocês são de uma intrepidez, de uma ousadia. Que não vem de vós, é dom de Deus. Porque o ser humano na sua lucidez, e agora eu me reporto diretamente somente aos pastores. O ser humano, na sua lucidez, na sua razão, ele não tem porquê, irmão. Ele diz assim: eu estou fora, isso é loucura, isso é maluquice, isso não faz sentido. Por que eu estou fazendo isso com a minha família, com meus negócios, com a minha... Ele saía fora. Mas não, a presença, né? O Senhor vai lá e dá graça. E aí eu sinto de compartilhar com vocês só um versículo em especial aqui. Quando Jeremias, o único profeta que tem um livro só para lamentar, porque ele tem esse direito. É igual pastor, você pode ter 2 diários, tá? Um só para contar vitória e outro só para contar luta. Se você quiser, você pode. E aí Jeremias, né, vai ter um livro só de lamentações, e a gente compreende isso quando compreende a história e o contexto que ele vivia. E eu acho tão humano, apesar de ser tão terrivelmente profeta eu acho tão humano da parte dele, quando ele diz assim numa conversa entre ele e Deus: tu me iludiste, iludido eu fiquei. Naquele momento ele está tentando a aposentadoria compulsória profética dele diante de Deus. Ele está tentando entregar as contas, sabe? Ele está tentando arrumar uma justa causa. Tu me iludiste, iludido eu fiquei. O que ele está dizendo? Tu me disseste uma coisa, mas eu entendi. E agora que eu estou vivendo, eu estou vendo que não tem nada a ver. E talvez você olhe agora e você pense assim: Camila, mas isso não tem nada a ver com a minha realidade. Eu vou te mostrar que tem. Você já percebeu que quando Deus levanta a sua palavra em nossa direção, Ele nunca levanta um profeta para profetizar a sua derrota ou para profetizar uma coisa pequena? Porque estão aí 2 características que demonstram a assinatura do nosso Deus em nossa relação. Tudo que Ele faz é grande, tudo que Ele faz é bom, ok? Você nunca vai ver Deus usando ninguém dizendo: meu filho, eu tenho uma pequena obra na tua vida. Você já viu Deus falar isso para alguém? Nunca. A obra é sempre... porque ela fala de quem Deus é e não de quem nós somos, não é? Então tudo que Deus fala sempre vai ser nesse contexto. Tem esse viés, né?
É grande e é bom, porque Deus é bom. E aí quando Ele está usando alguém para falar para nós, né? Ou na sua palavra, são sempre palavras de envergadura elevada. Você já parou para perceber ali quando Ele fala a Israel por intermédio de Isaías? Olha, eu vou adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de ferro, eu arrebentarei os cadeados de bronze. Aí não é nem com a gente já dá vontade da glória, de tão bom que é, rapaz. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A palavra é de vitória, é Deus que abre caminho, é Deus que abre porta. E Ele vai como uma fonte torrencial. E a gente, na hora que está ouvindo isso, a gente fica tão maravilhado. Ele está comigo, Ele vai adiante de mim, Ele vai me dar vitória. A gente é tão ingênuo que a gente não consegue parar para pensar, pastor, um minuto assim, ó. Rapaz, que lugar é esse que Ele está me levando, que tem ferrolho de ferro, cadeado de bronze, porta? Não, a gente não consegue, a gente não para por um minuto. O caminho que eu vou, Ele já está dizendo que tem que endireitar, ou seja, vai me enfiar no meio do negócio todo torto. O lugar que eu vou ter que passar, pelo visto, eu vou ter que conquistar, porque Ele está dizendo que é meu, mas Ele tem que arrebentar, tem que desfazer, tem que... A gente na hora não avalia nada disso, a gente só avalia, Ele vai comigo, Ele vai na minha frente, Ele vai marchando, Ele é o meu Deus, e a gente na hora, oh glória! Quando a gente entra no como, no caminho, no processo, aí a gente se sente igual Jeremias, não foi isso que tu me prometeu não. Só que nessa noite é como se Ele estivesse passando o telão na tua frente e dizendo assim, foi sim, você que ficou emocionado. Você que ficou inundado pela minha graça, pela minha presença e não quis nem saber do cadeado, do ferrolho, da corrente, do capeta, do inferno. Você só ouvia uma coisa, eu sou contigo, eu vou contigo, eu estou adiante. Não é assim? E Deus está dizendo, e é essa emoção que você sempre tem que procurar. Aquela que não importa o como, o que importa é quem. Entendeu? Não é aonde eu estou, é com quem que eu vim para cá, para Portugal. Quem me trouxe? Quem veio comigo? Quem está comigo? Aleluia! Aleluia! Então o Senhor está com vocês, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu tenho uma conhecida que ela tinha essa mania para tentar agradar os outros. Ela dizia assim para todo mundo, Deus está contigo. Deus é contigo, Deus é contigo. Aí ela conta que um dia Deus disse para ela, para de ficar dizendo que eu sou com todo mundo aí, que eu não sou com todo mundo não. Eu falei, meu Deus, isso é sério. Mas eu queria dizer isso aqui para essa igreja, eu queria dizer isso aqui para vocês, Deus é com vocês. Ah, se eu fosse você eu tinha dado uns 10 glória, uns 20 aleluia. Deus é com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Gente, estou muito honrada, eu nunca vou fingir costume na Europa. Eu vou pregar até pingar com essa capa aqui, mas eu não vou tirar. É uma honra, né? Esse Deus que faz promessa e cumpre promessa, continua deixando a gente aleluiado. Gênesis, abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis. Está todo mundo me ouvindo bem? Amém? Gênesis, capítulo de número 17. Foi a palavra que o Senhor confirmou em meu coração como palavra dele para a nossa vida nessa noite. Deus abençoe pastora Ana. É uma alegria estar aqui. Como já senti a presença de Deus aqui. Nossa, Deus abençoe. Eu não sei, eu posso falhar, porque às vezes quando você está numa pegada, numa batida muito para lá e para cá, você dorme no caminho e às vezes esquece os lugares. Mas eu acho que em Braga é a minha primeira vez. Eu acho. Pelo menos eu estou sentindo como se fosse, então é o que importa. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Cadê a pastora Mari? Ela está por aí. Isso. E cadê o pastor Lucas? Eu também vi ele por aí. É por isso que essa igreja está crescendo, porque eles estão trabalhando. Você está vendo? Enquanto você está sentado aqui, tem alguém trabalhando. Deus abençoe também. Todos os irmãos aí que receberam com tanto carinho. Benditos sejam para sempre. Vamos lá, gente. Gênesis, capítulo de número 17. Deus trouxe ao meu coração essa palavra. E quando eu vi tantos pastores e tal, entendendo que era uma
uma noite, né, de coroação ao Senhor pelo ano. Essa noite é uma noite onde nós podemos dizer Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quase quis mudar o texto, mas aí o Senhor falou para mim que Ele nos trataria nessa noite como indivíduos, né? Até porque liderança não é cargo, é posicionamento, né? E aí Deus falou comigo aqui em Abraão. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 15 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. É o primeiro livro da Bíblia. Passou um índice, você vai ver Gênesis. Diz assim o texto sagrado: disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não mais a chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. E eu a abençoarei, e dela darei um filho. E eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Quem riu aqui, gente? Abraão ou Sara? Oi? Você vê, tem gente falando Sara. A mulher é tão estigmatizada porque riu uma vez que ninguém nem lembra que Abraão riu também. Pega aí na minha bolsa, por favor. Pode abrir, não, pode abrir. Se eu não puder confiar em você, que eu estou olhando aqui na minha frente. Pega o telefone aí para mim, por favor, senão eu perco a noção completa do tempo. Não sei que horas são. Depois ainda vou meter a culpa no fuso. Abraão ou Sara? Abraão, presta atenção no texto. Você está lendo e está botando a culpa na mulher. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Então quem riu? Aqui aonde nós estamos lendo, quem riu? Riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Disse Abraão a Deus: oxalá que viva Ismael diante de ti. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara te dará um filho e lhe porás o nome de Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança. Fala comigo, aliança. Aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Quanto a Ismael, também tenho te ouvido. Certamente o abençoarei, falo-ei fecundo e multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. A aliança é com quem, gente? Com quem, gente? Estabelecerei com Isaque, que Sara te dará neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus está nos confiando como verdade para a nossa vida nessa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para quem está perto de você, ó: vai ser como Deus disse. Não contei até 3 ainda, se é ansiedade, Jesus te cura. Quando eu disser 3, você vai dizer para o vizinho: vai ser como Deus disse. E aí você não precisa dizer a segunda coisa que eu vou falar aqui agora não, mas é só para ele ou ela entenderem que não vai ser como você está pensando agora, depois que o tempo passou. E para isso Deus me trouxe aqui nessa noite, para dizer que não é como você se sente agora. Ah, já passou muito tempo. Ah, vai ver o que Deus estava falando, queria dizer. A gente sempre tenta ajeitar uma coisa que Deus disse, quando ela está muito distante da realidade do tempo presente. Sobretudo quando esse tempo presente já está regado de anos e anos que já se passaram e a gente já não é mais um menino. E é difícil acreditar em certas coisas que Deus fala para a gente depois de um tempo. Escute isso. Não porque Deus muda a sua palavra, mas a gente muda diante da palavra que a gente ouviu. O tempo faz isso com a gente. Então, Deus quer resgatar algo aqui independente da circunstância que estamos vivendo hoje, da geografia que estamos agora, do contexto da nossa realidade de vida nesse momento, não importando quantos anos já se passaram desde que a promessa foi feita. Quando eu disser 3, você vai ser boca de Deus para quem está mais perto do pé da orelha de alguém aí.
e vai dizer para essa pessoa: vai ser como Deus disse. É 1, é 2, é 3, diga! Vai ser como Deus disse. Agora eu vou te dar aí um tempo para ver se você ainda lembra do que Deus falou. Será que você ainda lembra do que Deus falou? Será que você ainda tem em mente algo que você tenta fingir que não foi Deus que disse? Algo que vez ou outra, pelo nosso nível de estudo, conhecimento, teologia, maturidade e experiência, você colocou na conta da carne? Não, o profeta estava emocionado. Não, o outro foi um pouco mais além das palavras. Não, fulano falou aquilo porque falou do coração, porque gostava de mim. E a gente começa a ter necessidade de descreditar, literalmente, tirar crédito de gente que já foi usada, palavra que a gente já recebeu, coisa que a gente já acreditou com a vida, para não ter mais uma área de frustração dentro da nossa mente. Eu não quero mais esperar por isso. Então, Camila, não é que eu não creio, é que eu preciso sobreviver. E para eu viver emocionalmente bem, e isso não atrapalhar a minha fé e meu relacionamento com Deus, eu preciso neutralizar algumas promessas que um dia eu ouvi. Então são pessoas que geralmente chegam, assim como Abraão, a uma vida de maturidade de caminhada com Deus. Nessa ocasião aqui, nós estamos falando de um homem que já estava caminhando com Deus há 24 anos. E caminhando uma vida intensa, ouvindo Deus na primeira pessoa, sem intermédio de nenhuma leitura, contexto ou profeta. Estamos falando de alguém que quando Deus falava com ele, falava na primeira pessoa. Este homem ouviu a voz de Deus e essa voz foi o suficiente para que ele saísse de onde ele estava e para que ele começasse a mudar a vida que ele vivia antes de conhecer ao Senhor. Ora, disse o Senhor, Gênesis 12, a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sabia qual era a terra que ele ia? O texto é claro, vai para uma terra. Se você ler o capítulo 11, você vai entender alguns motivos. Eu não tenho condições de dizer todos, né? Ninguém tem. Mas você vai entender alguns motivos do porquê que Deus não fala para ele qual é a terra. A verdade é que ele tinha um irmão caçula chamado Arã. E este irmão veio a falecer, a Bíblia não diz do que. E esse irmão que veio a falecer era o pai do Ló. Aí você começa a entender por que Ló era criado primeiro pelo avô, ou seja, pelo pai de Abraão, como se fosse filho. E aí depois da morte do pai de Abraão, você entende por que o relacionamento de Abraão com ele não é apenas um relacionamento de tio e sobrinho, mas ele tem necessidade de assumir a orfandade do sobrinho, porque assim fez o pai na morte do irmão também. Então, só para você entender rapidinho o contexto que antecede Gênesis 12, Arã, irmão caçula de Abraão, vem a falecer. Aí o pai de Abraão, que se chamava Terá, é um homem visionário, não é um crente, mas é um homem que tem certa inteligência. E aí ele toma uma decisão, ele diz assim: olha, nós vamos sair daqui e nós vamos para Canaã. Olha como é que o pai de Abraão não era crente, mas era um homem que tinha uma visão clara do futuro. Sem nenhum relacionamento com Deus, ele tem uma direção clara, uma terra boa para habitar, uma terra boa para prosperar, é Canaã. Então ele sai daquele contexto de dor, aquela geografia da dor que esmagava ele, porque ele tinha acabado de sepultar o filho caçula, inclusive o único filho que até aquele momento lhe tinha dado neto. Então ele está abalado emocionalmente e não consegue continuar na geografia da sua dor. Aí ele dá uma direção, veja, ele sabe aonde ele está, sabe aonde ele quer chegar e ele tem recurso para chegar lá, porque a família de Abraão já tinha condições nessa época. E aí o texto diz que eles saem numa caravana familiar rumo a Canaã. Quem deu o rumo? O pai de Abraão. Por causa de quê? Por causa da morte do irmão Arã. Então vamos embora todo mundo para Canaã. Prepara a caravana, desfaz tenda, vai todo mundo no caminho. Só que o texto diz, ainda em Gênesis 11, que indo para Canaã, completa para mim para eu ter certeza que você está acompanhando. Eles estavam indo para Canaã. De repente, eles vão entrar numa geografia territorial que se chamava Arã. E Arã é o nome de quem? Qual filho? O que faleceu. De repente ele vai encontrar na frente dele aquilo que ele queria deixar.
lá atrás, não é o filho, é a memória da dor. E aí ele para em Harã, e Harã não era destino. Eu já ministrei isso, talvez você já tenha me ouvido. Harã era lugar de passagem. Então qual era dele? Não era evitar Harã. Se não tinha outro caminho, ok, mas que você compreenda que Harã é lugar de passagem. Você já saiu de onde saiu com destino. E qual era o destino? Então, se você encontrar Harã no seu caminho, não é para você se desesperar, nem mudar o rumo das decisões. Você vai ter que compreender que se diante de você tem algo que ativa uma dor que você quer esquecer, um problema que você não consegue resolver, uma crise emocional que você ainda não tem autonomia, governo para controlá-la, você não pode flertar com o lugar da tua dor. Então, o que ele tinha que fazer quando chegasse em Harã? Vamos falar rasgado, picar a mula, vaza de Harã. Aí, se a gente pudesse abrir um parênteses aqui rapidinho, o que é Harã dentro do nosso contexto de vida? Irmão, se você está lutando contra o álcool, então você não toma nenhum cálice. Não interessa que você está em Portugal e é cultural. Se você ainda não venceu o vinho, não tem essa de beber moderadamente. Isso é Harã para a tua vida. Mas eu conheço gente que, mas o luto dele é Harã, a perda dele está na mesma área da sua. Não dá, nem todo mundo parte do mesmo lugar. Por isso que vida não se compara. Se o seu problema é pornografia, então você não pode ou deve evitar entrar ou acessar a internet em horários onde você sabe que não tem ninguém à sua volta. Se você sabe, eu namoro, mas às vezes ele vem aqui em casa quando não tem ninguém em casa. Se você sabe que você ainda não venceu a tentação da carne, então você não tem que dizer quando você está sozinho em casa. Isso é Harã. Se você tem o telefone de, Camila, mas eu não ligo mais para ela. Camila, mas eu não ligo mais para ele. Mas ele tem meu número de irmão. Se é Harã, troca o chip, troca o número, troca a operadora, mas vaza. Harã é perigoso demais. Não se flerta com Harã. Eu tenho para mim que, inteligente como Terá era, pai de Abraão, eu tenho para mim que ele passou em Harã e viu que Harã era bom. Camila, como é que você sabe que Harã era bom? Porque ninguém pega um caminho de passagem e torna ele destino se esse lugar não tiver algo a oferecer. Então Harã não era ruim. E aqui agora eu quero espiritualizar ao máximo, porque aos espirituais cabem coisas espirituais. Camila, eu não creio tanto. Então coma menos, porque o que eu vou falar agora é para os espirituais. Todas as vezes que seu adversário, que o inimigo da nossa alma quiser nos tirar da rota, do destino que a nossa vida carrega, ele não vai botar um inferno no teu caminho não, ele vai botar Harã. Ele não vai aparecer com chifre e cauda na tua frente, não. Ele vai aparecer através de Harã. E agora eu não estou me referindo a um nome, eu estou me referindo a um contexto espiritual e profético. O que ele vai fazer? Principalmente se você for maduro, se você for experiente, se você já tiver vencido alguma área da sua vida. Como ele vai se apresentar? Para te tirar de onde você tem que chegar, ele tem que introduzir em você a ideia de que você já chegou onde Deus queria. Quem está me ouvindo, diga eu aqui. Olha para o teu vizinho e fala para ele, escuta aí. Isso, fala bem perto das orelhas dele e diz, escuta. Escuta, porque nessa hora Satanás quer até desviar nosso pensamento. Não tem chifre, não tem cauda, não tem inferno, não tem chama. Para te desviar do teu propósito não tem deserto, não tem escassez. Para te desviar do teu propósito não vai ter mar de traição, enxurrada de problema. Não, meu irmão. Se é para desviar do propósito, o esquema tem que ser bem feito, tem que ser Harã. E Harã tem que oferecer toda a comodidade que a sua alma precisa, toda a mornidão que o seu conforto deseja, toda a acomodação que você precisa depois de uma viagem cansativa até aqui. Harã não é ruim, eu quero que você guarde isso aí. Harã não é ruim. Harã é lugar de água, Harã é lugar onde a terra também devolve o fruto da semente. Harã é bom. Só que você tem que entender uma coisa. Que quando o seu e o meu destino, a ordem de chegada é Canaã, não importa o quanto Harã atenda às minhas necessidades.
Quem está entendendo aí, diga eu aqui. Eu quero que você seja profeta de Deus para alguém. Diga, Arã não é ruim não. Arã não é ruim não. Mas seja profeta e diga, só não é o teu lugar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Tem emprego que não é ruim não, só não é para você estar lá agora. Tem amigo que não é ruim não, só não é para ser seu amigo. Tem sociedade que não é ruim não, só não é para ser com a sua empresa. Arã não é ruim não. Arã não é ruim não, só não é o seu lugar. Irmãos, e sabe por quê? Que vai dar certo, não importa o que você estiver passando aqui. Porque o lugar certo não é a nacionalidade ou a cidadania, é o lugar do seu propósito. É o lugar do seu propósito. E é isso que Deus está falando conosco. Arã não é o lugar do nosso propósito, é o lugar da nossa passada. Sabe para que serve Arã? Para mostrar que o que eu deixei lá atrás me encontrou lá na frente. E quando me encontrou lá na frente, não me seduziu de novo, não me derrubou de novo, não me enlaçou de novo, não me paralisou de ebacão. Eu estou sentindo a graça e a autoridade da unção que despedaça o jugo nessa noite. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque enquanto eu prego, o Espírito de Deus me revela julgos sendo sacudidos. E gente que estava flertando com Arã não vai fazer mudança amanhã não, vai sair hoje. Você não passa em Arã nem mais uma noite. Quem tem ouvidos ouça. Você não passa em Arã nem mais uma noite. Você não sonha com casa em Arã nem mais uma noite. Você não vai montar rede em Arã, não vai fazer contatos em Arã, não vai ter amigos em Arã, não vai montar relacionamentos em Arã. Você não vai construir casa em Arã. Arã não é o teu lugar. E eu não te conheço, mas você e Deus sabem do que Ele está falando. Você vê um homem inteligente, rapaz, mas que não chegou. O texto diz que quando ele passa por Arã, ele fica lá. Aí o que eu ia dizer aquela hora é que eu tenho para mim que ele estava com a cabeça em Canaã. Só que por Arã não ser ruim, favoreceu a pernoite, o descanso. Está numa caravana de viagem longa, né? Isso aqui sou eu que estou falando, tá? É o que eu imagino. Eu tenho para mim que ele passou assim, ó. Vamos passar aqui só hoje. E é aí que mora a armadilha. Só hoje. Aí passou hoje, descobre uma árvore, descobre um rio, descobre um poço, sei lá. Passa mais uma noite. Mais uma noite. Sabe como é que o texto termina? Irmãos, é triste. Sabe como é que o texto termina em Gênesis 11? E morreu Terá. E foi sepultado em... Agora, se isso já é ruim para Terá, agora imagina Abraão saber que sepultou o pai na terra que leva o nome do irmão, que foi a motivação pelo qual levou o pai a sair de onde estava. E desde o princípio Abraão sabia que esse pai queria chegar aonde? Só que morreu no lugar que levava o nome do irmão, que na verdade era o nome cuja motivação fez ele sair de onde estava para chegar. Então ele conhece Arã e ele conhece Canaã, e ele sabe que por causa de o outro foi sepultado no lugar que levava o nome do primeiro. Ouça isso. Você imagina Deus agora chegando em Gênesis 12. Sai dessa ideia de achar que todo personagem bíblico tem asa. E começa a entender que as pessoas são de carne e osso, que nem eu e você. Imagina agora ele ouvindo uma voz que diz assim para ele: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vamos embora para Canaã. Sabe qual é a memória associativa dessa geografia? Eu só conheci essa terra porque um irmão meu chamado Arã morreu. E depois porque meu pai, tentando chegar nesse lugar, está sepultado aqui onde eu estou morando hoje. Então se foi ruim para o meu pai que perdeu uma vez, imagina como foi ruim para mim que perdi duas. Porque meu pai perdeu um filho, mas eu perdi meu pai e meu irmão. Aí agora chega Deus dizendo, simbora para Canaã.
Para pensar emocionalmente. Não precisa ser nenhum Augusto Cury, não. É só pensar com carinho. Que você vai perceber que um gatilho vai ser acionado na hora. Quer ver? Não quero acionar nenhum gatilho aqui, mas preciso que você entenda a palavra de Deus. Suponhamos que um irmão seu morreu de uma enfermidade específica. Depois você enterra ou o pai ou a mãe da mesma enfermidade do seu irmão. Você não diz, mas na sua mente você pensa, eu posso ser o próximo. É um gatilho emocional instintivo, infelizmente. Não estou dizendo que é certo nem que é correto, mas é. Agora, veja como Deus lida com os nossos traumas de maneira respeitosa e poderosa. Deus não poderia ter dito para ele, vamos embora para Canaã. Mas Deus sabia exatamente com quem estava mexendo e aonde ia tocar. Eu acho incrível que são duas verdades aqui no mesmo contexto. Primeiro, Deus não diz aonde era, porque Ele precisava provocar a fé e não a frustração de um homem. Segundo, não importa o destino pelo qual Deus te leva depois que você o conhece. Por quê? Porque o mais importante não é chegar. O mais importante é saber que Ele está indo comigo. Então eu quero que você entenda isso aqui. No fundo, Deus não está chamando Abraão para conhecer Canaã. Deus está chamando Abraão para conhecer Ele. Então vem comigo, enquanto a gente caminha. Aí é no caminho, não sei se foi no primeiro, segundo ou terceiro dia. Depois que a mudança estava pronta, aí Deus diz para ele que o lugar é Canaã. E aí com a mudança pronta, meu irmão, é mais difícil voltar. Agora eu tenho para mim também que a promessa de Deus a Abraão teve uma ajuda do contexto que Abraão vivia. Por quê? Ele não está tão feliz em Harã, não. Porque é muita dor e é muita memória ruim naquele lugar. De repente vem Deus e diz, sai. Eu tenho para mim que o coração dele só queria uma voz para dizer, sai. Eu nunca vi alguém fazer uma mudança tão rápida. E isso é uma coisa que a gente também tem que levar em consideração aqui nessa noite. O caminho Deus conduz, mas a mudança quem faz é a gente. Deus não fechou uma caixa, não enrolou uma cortina de tenda. Abraão fez a mudança e Deus mostrou para ele o caminho. Aí nesse caminho, Deus vai fazer duas coisas para ele. E aí eu volto para o capítulo 17. Deus vai fazer uma promessa e com ele uma aliança. Então veja, Deus entrega uma promessa para ele e se aliancia, né? Também não estudaram? Se aliancia com ele. São essas duas coisas. Primeiro promessa, depois aliança. Vamos junto? Primeiro? Depois? Porque não existe essa história de eu te amo por quem o Senhor é e não por aquilo que o Senhor faz. Não, Camila, existe sim. Não existe. Deuteronômio, Deus disse assim para Moisés. Se eu não estiver enganado, capítulo 32. E se eu estiver, aí você lê Deuteronômio e me corrige depois. Deus disse assim para Moisés. Moisés, vou te dar uma composição de uma canção agora. Eu componho a canção, você faz a canção e ensina os filhos de Israel a cantarem essa canção. Porque isso tudo que está acontecendo aqui no deserto vai passar. E eu preciso que os filhos deles e os filhos dos filhos deles neles lembrem-se de tudo o que aconteceu aqui, porque foi aqui que eu revelei o meu poder. Então nós vamos fazer uma canção, aonde eu vou contar nessa canção somente o que eu fiz. E você vai ensinar eles a cantarem. E há de ser que ouvindo eles o que eu fiz, eles saberão quem eu sou. O salmista vai dizer assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Não existe experiência real com Deus. Não existe conhecimento real de Deus se não houver uma experiência com o poder de Deus. Há
uma manifestação de poder para que haja o reconhecimento de um Deus. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Se não precisa de nada para conhecer a Deus, então qualquer pessoa ao seu lado pode receber a mesma devoção que você daria a Deus, haja vista que você não espera nada de Deus. Mas aí agora vamos para a realidade. Como é que Deus ensina a crer nele? É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Tiago vai dizer assim: não pensem vocês que vão receber de Deus alguma coisa se vocês se aproximarem sem intenção. Intenção de quê? De receber alguma coisa. Poeticamente, irmãos, é muito lindo dizer: Senhor, eu não espero nada, eu não quero nada de ti. E eu não estou dizendo que isso é mentira, só não é toda a verdade. Para chegar nesse nível, primeiro tem que passar pelo nível da experiência, de saber que Deus tem poder, de saber que Deus faz, de saber que Deus é. Senão esse Deus será reputado com o passar do tempo a nada como qualquer outro. Como é que Deus ensina seu povo a adorar? E por que ele diz que não quer o seu povo adorando a outros ídolos constituídos por mãos de homens? Aí ele vai dar um motivo, e não é porque ele quer ser adorado, porque quando Deus decidiu que seria adorado, criou os anjos. Quando Deus decidiu que queria ser adorado, ele não criou os homens, ele criou os anjos. Então veja, Deus não quer que nós saibamos quem ele é para que ele seja adorado. Deus não depende da nossa adoração para nada. Agora, por que então que eu preciso ter uma experiência com Deus? Porque Deus não depende de mim para ser quem ele é, mas eu dependo dele para saber quem eu sou. E o método de conhecimento de quem Deus é através da adoração. Então eu não adoro para que Deus seja reconhecido por mim, eu adoro para que eu me reconheça em Deus, sabendo que eu sou dele, por ele e para ele. Então, quando ele vai ensinar o seu povo o porquê que ele não deveria adorar, deveriam adorar outros deuses, Deus Sol, Deus Lua, eles estavam com o estigma do Egito. Aí Deus vai dizer assim para ele: olha, Moisés, diga ao meu povo para que não adore esses deuses. Não era ciúme, não era mania de grandeza, e Deus poderia ter mania de grandeza, e ninguém poderia dizer que ele era megalomaníaco, né? Mas não é nenhum desses motivos. Ele vai dizer: porque eles têm boca, mas não falam, ouvidos têm, mas não ouvem, mãos têm, mas não seguram e não apalpam, pés têm, mas não caminham. Oh meu Deus do céu. Agora vamos para Apocalipse capítulo 1. Como é que é o nosso? João vai dizer: eu olhei e vi um semelhante ao Filho do Homem. Não, se você ficar sentado, eu não sei. E os seus olhos eram como chama de fogo, seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve. Ele tinha um cinto na sua coxa direita, estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os seus pés eram como latão reluzente, provados na fornalha de fogo 7 vezes. A sua língua era como uma espada afiada, e a sua voz como o som de muitas águas. Agora eu vou para o profeta Isaías: porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, nem com o olho se viu outro Deus além de ti, que trabalha, que trabalha por aqueles que nele esperam. É Deus dizendo: a adoração de vocês por mim não faz nada comigo, mas faz muito de mim para com vocês. Então nós adoramos porque somos dependentes, porque precisamos. Não vem com conversa fiada para mim. Eu sei o que é orgulho, eu tenho que lidar com ele quase todos os dias, e graças a Deus tenho sido humilhada continuamente. Então não vem com esse falso puritanismo. Com todo respeito, todo mundo que fala isso vai desrespeitar alguém, né? Não, com todo respeito, aí pá. Não vem com essa conversa. Sabe que eu nem peço nada para Deus, porque isso não é humildade, não. É o teu orgulho elevado a níveis que nem você percebe. Porque o homem que diante de Deus não se humilha já está se exaltando. Não, você não me ouviu, eu vou falar de novo. O homem que tendo o nosso Deus, que diante dele não se humilha, já se exaltou.
Quando é que você se exalta, Camila? Quando é que eu me exalto? Quando você vem com essa conversa mole, com esse falso puritanismo, com essa doutrina farisaica. Não, Deus já me deu. Quando eu fico pensando em quem não tem, em quem não. Só quando eu vou orar, eu não estou pensando neles, eu estou pensando no Senhor, no que eu preciso. Não, isso aí eu não vou pedir para Deus, não. Isso aí é só eu trabalhar dobrado. Ok, só que sustenta teu argumento. Quando você vê gente usufruindo do que você poderia também ter, mas não tem porque não pede, não finge que não viu a foto dele, não. Curte e comenta. Curte, comenta. Poxa, que lindo, Deus. Porque esse argumento tem que se sustentar. Não adianta essa ideia de eu não peço, eu não faço, eu não acho certo, mas estou criticando quem pede, quem faz, quem tem. Não, você tem que se sustentar. A tua pureza, o teu altruísmo, né, Francisco? Ele tem que ser verdadeiro. E para ser verdadeiro, você tem que estar feliz com quem está indo onde você não está indo, com quem está fazendo o que você também poderia estar vivendo, mas não está porque não pede. Não, mas porque se Deus quiser, Ele me dá. Aonde? Pedi e dar-se-vos-á. Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque o que pede não é o que sente, é o que pede. O que pede recebe, o que busca encontra, e é o que bate se abre. Mas não, o alecrim dourado é mais especial que todo mundo. O alecrim dourado vai ter uma recompensa do que ele não pediu para ter, porque o fato dele não pedir, na cabeça dele, torna ele mais santo do que quem reconhece que precisa antes. Na primeira aprovação, o alecrim dourado vai deixar Deus. Porque quem faz tudo certo não suporta o Deus soberano. Você está acompanhando? Não faz cara de que está cansado, não, que Vingadores foi mais de 2 horas e você assistiu tudo. Então, se nós não entendermos que fazendo ou não fazendo não merecemos. Irmão, quando você está de jejum 40 dias, você sai do jejum e entra no propósito de Daniel. Aí sai do propósito de Daniel e entra no pano de saco. Sai do pano de saco, entra na cinza na cabeça. Aí vai entrando o segundo trimestre do ano. Você vai fazer o voto da barba. Só vai raspar 31 de dezembro. Rapaz, lá para setembro a gente já está achando que tu é morador de rua, mas não é. É só um servo abnegado. E eu não critico nenhuma dessas coisas. Eu sempre estou procurando fazer um negocinho secreto também sem ninguém saber. Sempre, sempre, é maravilhoso. Ah, quem criticar, quem quer criticar, critique. Então não é crítica. Eu só estou dizendo o seguinte: você pode fazer tudo. Final do dia, a orientação bíblica é: considere-se um servo inútil. Então se você não faz, você pensa assim, ó: não posso receber porque eu não faço nada. E se você faz, você pensa assim, ó: agora eu vou receber porque eu fiz tudo. Aí olha como é que Deus trabalha. E não vai dar para explicar, porque eu também não posso entender. O outro que tentou, mas não conseguiu, mano, dá raiva. Parece que Deus fala assim: então toma da minha graça. Os pastores aqui vão fazer cara de brisa para as ovelhas não perceber. Mas o dia que você mais ficou atribulado, às vezes foi o dia que tu mais pregou. Não, eu falei que não era para perceber. Falou que não devia, brigou no WhatsApp, fez print, confusão, arrumou problema. Até o demônio ficou sentado falando: hoje ele está trabalhando sozinho, deixa ele. Subiu para pregar, se arrependeu. Na hora que chegou no Deus, me perdoa, eu sou uma desgraça mesmo, eu não presto. Tu podia. Aí Deus vem, encheu da graça, pregou igual, parecia até que estava no monte, desceu 40 dias e foi para o púlpito. Ele mesmo, ela mesmo sai do culto e diz assim: como é que Deus faz? Agora aí veio o outro. Consagrou, santificou, que é o mesmo, tá? Às vezes é o mesmo. Consagrou, santificou, pá. Meu Deus, ele tá um azeite. Parece que tá dormindo numa cumbuca de óleo. Não peca, não xinga, não fala. Não, nossa! Aí ele vem para pregar cheio. Mano, os irmãos parecem manequim de loja, ninguém se mexe. Não tem um glória, não tem. Aí ele sai.
Não estou entendendo mais nada. Então é assim, ó. Tem aquele momento da nossa vida que a gente pensa assim, ó. Não posso receber nada. Porque eu não faço nada para compensar. Nada para justificar. E o outro que pensa assim, é agora que eu recebo. Deus sai fechando as portas no auge da tua consagração. É enfermidade, é gripe, é virose que não passa, é febre que não sabe de onde vem. É a casa virada no jejum, tu já pegou galo, tudo passou, Deus está consagrado. A vizinha vai lá, te afronta na tua cara. Você, meu Deus, o que está acontecendo? Aí esse outro pensa, vou receber? Porque eu estou fazendo tudo certo. Aí, parece que está faltando graça, né? E às vezes está, porque está sobrando mérito e Deus pesa a intenção. Então é essa loucura que a gente está conversando aqui. E aí dentro desse contexto, veja, a promessa se cumpre na vida de qualquer um, do que está buscando muito e do que está buscando pouco. E é isso que eu quero que você entenda. O que Deus faz a Abraão quando chama ele? Uma promessa. A primeira coisa que Deus faz é o quê? Isso. A promessa não diz sobre o que Abraão merece ou não receber. Ela diz sobre quem Deus é e o que Ele quer fazer. Então eu quero que você entenda isso aqui. Se ele fizer muito, ele vai receber. Se ele fizer pouco, ele vai receber. Porque a promessa que Deus está fazendo para Abraão não está condicionada a circunstâncias. Vou dar um exemplo para você entender. A Israel ele diz assim, ó: se ouvirdes, se atenderdes. É uma promessa de bênção condicionada a quê? Obediência. Agora, a de Abraão não. É uma promessa que Deus vai entregar. Eu farei de ti. Ó, se depender... Não. Farei de ti. Deus está dizendo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Meu Deus. Ah, nós também temos promessas assim. Coisas que Deus disse, isso aí eu vou fazer. Coisas que você diz, Deus não tem como, mas Deus diz, eu vou fazer. Mas eu não mereço, eu vou fazer. Mas eu estou fazendo por merecer, Senhor. Isso não importa, porque isto aí eu vou fazer. Quando Deus faz uma promessa, a ligação dele não é com quem recebe. A ligação dele é com ele mesmo. A gente tem uma frase bonitinha que a gente diz assim, ah, porque ainda que eu não mereça, Deus é fiel a mim. Não, Deus é fiel à sua palavra. Então se a palavra dele estiver em você, ainda que você não mereça, ele vai cumprir aquela palavra que está em você. Então ele é fiel à palavra dele, ok? Então ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então Deus vai dar para Abraão uma promessa. O que é essa promessa? Essa promessa é para atrair a presença de Abraão. Vem comigo que eu vou fazer. Ah, então eu vou contigo. Só que aí ele começa a caminhar com Abraão e Abraão começa a caminhar com ele. Tanto é que lá no livro dos Hebreus, na galeria dos heróis da fé, Abraão não vai ser Abraão sacerdote. Não, o texto vai terminando dizendo Abraão o amigo de Deus. Aí aqui já não tem nada a ver com promessa, aqui é aliança. Então o que é promessa? A promessa foi só a forma que Deus estabeleceu o contato para a gente começar a conhecer quem Ele é. Agora vamos lá, todo mundo aqui que já recebeu uma promessa, raciocina comigo 2 minutos. Deus tem o poder de fazer cumprir tudo que te prometeu assim, sim ou não? Sim ou não? E por que Ele não faz? Porque Ele quer fazer com você uma aliança. E promessa pode se cumprir do dia para a noite. Irmão, Deus com um telefonema muda a tua história. Eu conheço, ninguém me contou não, eu conheço gente que dormiu pobre e acordou rico. E conheço gente que dormiu rico e acordou. Meu Deus, que eu esteja na primeira. É natural essas coisas acontecerem no mundo de Deus. Ele decide, quer cumprir a palavra, ele cumpre. Irmãos, ele fez uma boboreira crescer em segundos. Eu estou falando daquele que tudo pode. Então veja, a promessa, ele cumpre. E algumas pessoas dizem assim, viu como a promessa na vida do fulano cumpriu rápido? Amém, tem 2 alternativas. Primeiro, ou ele aprendeu muito rápido, ou Deus quis se livrar logo dele. Você está rindo, mas é sério. Eu conheço gente que Deus cumpriu a promessa só para se livrar da aliança. Camila, não estou entendendo. Vamos então para Moisés para a gente entender todo mundo junto na mesma página. Deus faz uma promessa a Abraão. Cumpre essa promessa no meio do povo e não se esquece da aliança que fez com Abraão.
Visita esse povo depois de anos e anos de escravidão no meio do deserto. Liberta esse povo da nação mais potente que existia nos seus dias. Esse povo agora vai peregrinar no deserto. E no deserto esse povo vai conhecer Deus de perto. Deus vai tirar a água da rocha, azeite da dura pernedeira. Eles vão comer maná que desce do céu. Deus vai ser para eles coluna de fogo durante a noite, iluminando o caminho. Nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia para protegê-los. Gente, a roupa deles não vão acabar. É milagre em cima de milagre, é milagre em cima de milagre, é milagre em cima de milagre, milagre em cima de milagre. E a presença de Deus ali, no meio deles, não de forma onipresente apenas, mas na coluna e na nuvem de forma onipotente. É Deus dizendo: eu não estou enviando vocês, eu estou indo junto. E para quem valoriza a presença de Deus, sabe que tem diferença o que eu estou falando aqui. Uma coisa é Deus dizer: te espero lá. Outra coisa é Deus dizer: estou te mandando. E tem dia que Ele diz: não, hoje eu não te mando nem nada, hoje eu vou contigo. É assim que Ele está indo com Israel. Só que esse povo de dura cerviz, rebelde, reclamão, acendeu a ira de Deus várias vezes, e na última vez não apagou. Aí Deus vai dizer: Moisés, vou fazer cumprir a promessa que jurei aos pais deles que lhes daria, mas a minha presença não vai mais no meio desse povo. Moisés, um líder doutrinado pelo próprio Deus, vai pelejar pelo seu povo. E eu acho lindo, porque ele conhece a palavra e ele guarda a palavra. E quem guarda a palavra guarda o conserto, e quem guarda o conserto preserva a presença, mesmo quando Deus quer sair. E aí Deus vai dizer assim: Moisés, tira o teu povo de diante dos meus olhos, porque senão eu vou consumir eles. Aí a primeira coisa que Moisés vai dizer: meu povo não, teu povo. Porque quando tu olha ele lembrando do chamado, porque quando tu apareceu para mim naquela sarça, estou parafraseando, tá? Porque quando tu apareceu para mim lá naquela sarça, Êxodo 3, tu não disseste: vai libertar o teu povo, tu me disseste: vai libertar o meu povo. Então meu povo não, teu povo. O povo é meu, então eu vou destruir todo mundo. E aí Deus está ali naquela conversa com ele. E aí ele diz assim, Moisés diz assim: o que vai dizer o Egito, o Faraó, as nações que ouviram o Senhor dizer? Olha o tempo todo, irmão, um crente inteligente não coloca diante de Deus sentimento, coloca diante de Deus a palavra. Gaste menos, você vai ter orações rapidamente respondidas se você gastar menos tempo falando o que você sente e mais tempo do que você se lembra que Deus falou. Ó Deus, eu estou aqui nessa cidade. Ao invés de ficar dizendo assim: Deus, eu estou deprimido porque essa terra, porque não sei o que. Não, meu irmão, entra na presença de Deus dizendo assim: ó, eu vim aqui porque tu me disse assim, 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 porque tu falaste assim, assim. Você vai ver que a coisa muda. E é assim que Moisés está dialogando com Deus. E aí Deus vai dizer assim: então tá bom. Estou parafraseando, tá, gente? Então tá bom. Então eu vou cumprir, mas a minha presença não vai mais com vocês. Aí Moisés diz assim: então deixa a gente, não nos faça subir desse vale. Rapaz, o cara está num vale, não tem lugar mais frio que um vale, mais fértil do que um vale, mais complicado, geograficamente falando, de um acampamento do que de um vale. Só que olha o que ele está dizendo: sem a tua presença a gente quer ficar aqui. Sem a tua presença não nos faça sair daqui. Sem a tua presença eu não vou subir daqui. Deus de fato retira a presença dele do meio do arraial. É uma coisa que a gente não conversa muito, porém é uma realidade, porque Deus não diz: minha presença vai com eles. Ele diz: minha presença vai contigo, para te fazer descansar. E é aí que Moisés intercede: se a tua presença não for, isso é um líder. Isso é um líder. É Deus dizendo assim, ó: eu não tiro de você nem 1% do que eu te garanti, mas não vou mais com o teu povo. E é Ele usando 1% que Ele tem com Deus para dizer: se vai comigo, vai com o meu povo. Lutando o tempo todo pelo povo. Por isso que não houve outro líder como Moisés até os dias de hoje, segundo o relato bíblico. Então entenda isso aqui. Uma coisa era a promessa. Deus está dizendo: eu vou cumprir a promessa, mas vocês não vão desfrutar mais da minha presença. Só que Moisés sabia que não importava o quanto se cumprisse a promessa, ela não valeria nada sem a
presença. Porque você só valoriza mais a promessa enquanto não aproveitou o caminho até ela para conhecer Deus. Quando você conhece Deus, a promessa não vale mais nada. É um negócio tão doido que quem tem mais tempo de crente aqui vai entender o que eu estou dizendo. Deus te faz uma promessa, aí você pensa assim, vai demorar muito, e demora um pouco. Mas era Deus fazendo aliança com você nesse tempo. Aí Deus começa a cumprir. Aí depois de ter dito que está demorando muito, você vai dizer assim, está indo tudo muito rápido. E aí Deus vai fazendo realmente tudo muito rápido. E você pensa, eu não vou ser capaz de administrar. Nessa hora você não pensa em ter poder de conquistar tudo que Deus está te dando. Você pensa assim, a tua presença eu não vou poder manter o que o Senhor está me dando. E aí nessa hora você já não quer mais a promessa. Você diz, eu quero a tua presença. Não me deixa sozinho aqui nessa terra não. Não me deixa sozinho aqui com esse sucesso não. Não me deixa sozinho aqui com esse... Irmão, no fracasso você peita até sozinho. Mas um crente que recebeu de Deus uma promessa tem medo é do sucesso. Não é do fracasso, é do sucesso. Fracasso a gente faz sozinho. Fracasso a gente administra sozinho. Pobre sabe fazer mexido de qualquer coisa. É no sucesso que a coisa desanda. Presença, Deus deu as duas coisas para Abraão. A promessa. Mas se ele valorizasse mais aí Deus não dá só Canaã não. Deus começa a dar tudo. E ele é o homem que mais recebeu promessa. A promessa de Deus sobre a vida de Abraão, ela foi tão grande, tão grande, tão grande, que não coube só nele e derrama sobre nós até hoje. Em ti serão benditas somente os judeus? Somente os hebreus? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aonde houver um núcleo familiar, o Deus de Abraão se lembra da promessa e faz aliança. Abençoa essa família. Sabe o que Deus está dizendo? O que eu te dei, Abraão, é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não cabe em você. Então eu vou continuar fazendo derramar. Então um homem de Deus, uma mulher de Deus entende isso. Que o caminho com Deus é mais importante do que o destino. Por isso Jesus nunca disse eu sou o destino. O que ele disse? Caminhar com Deus é mais importante do que literalmente para onde estamos indo. Abraão aprendeu isso. Só que eu fui do final para frente e eu encerro aqui. Tá crente a beça? Eu não vi o Léo e a Dani fazer Será que as 3h30 de volta tem alguma coisa a ver com isso? Escute isso e eu quero orar com você. – 24 anos se passaram. E esse homem aqui está peregrinando. Ele chega num lugar, Deus dá. Chega em outro, Deus dá. E ele está aprendendo. Ele e a esposa ainda estão aprendendo. Porque relacionamento com Deus leva tempo. Irmão, promessa se cumpre a qualquer hora. Mas intimidade com Deus leva tempo. Aí há quem olhe e diga, não, nada a ver. Relacionamento com Deus é intensidade, irmão. Daqui a alguns anos, quem sabe eu não te encontro e você vai descobrir que por mais íntimo que você se sinta de Deus hoje, daqui a 10 anos, se você continuar sendo fiel, você vai perceber que é impossível esse relacionamento ter sido mais intenso no futuro do que o é agora. Não, você não entendeu, senão você tinha dado um glória. O que Deus está dizendo é, todos os anos que você me conhece, todos os anos que você me serve, e tudo que você já me viu fazer, era só o cartão de visita no início da caminhada. Eu ainda vou te apresentar o meu currículo. Você ainda não me conhece, porque relacionamento de intimidade com Deus leva tempo. Tanto é que você não tem dificuldade de sentir Deus num culto. Aqui é intenso. Dificilmente você leva para o teu quarto a mesma atmosfera que você vive na igreja, porque isso leva tempo. Você ainda precisa de ambientes. Mas um relacionamento íntimo com Deus mesmo, Ele é o ambiente para onde Ele vai. Ele é a arca. E eu tenho que te falar a verdade, isso leva tempo. Isso leva tempo. Não estou dizendo que um dia Deus não pode te encher e fazer. Agora eu estou dizendo para ser estável, constante. Isso leva tempo, irmão. É por isso que eu respeito esses irmãos que estão caminhando com Deus há muito tempo. Eu tenho um amigo que a mãe dele ora tanto, que ele diz que quando ela vai pegar o chinelo assim, aí Deus diz, o que você quer, minha filha? Nada, Deus, só vim pegar o chinelo.
Já acha que ela vai fazer uma súplica de tão mulher de Deus que ela é. E de fato, às vezes a gente bota umas causas impossíveis aí na mão dela e através da petição dela, a gente é abençoado. Aí agora quem me ouve fica com ódio, principalmente quem não ora. A oração, segura isso aqui que isso aqui eles vão engolir no seco. A oração não é poderosa por causa de quem faz. Ela é poderosa por causa de quem ouve. Lindo, né? Lindo. Não está errado. Está errado não, está certo. A oração não é poderosa por causa de quem faz. Ela é poderosa por causa de quem ouve. Mas não é toda a verdade não. Vamos falar toda a verdade? Vamos falar então o que a Bíblia diz. A oração de um justo muito pode. Nunca foi numa igreja que tem fila de oração, não? É nessa noite que tu descobre quem ora e quem não ora. Tem a irmã que parece que dorme numa cumbuca de azeite. Tem a outra que só está ali na frente para orar porque chamaram, que é para escoar a fila. Mas não escoa, porque todo mundo sabe quem Deus ouve. Aí fica todo mundo na irmã maricota. Aí alguém diz, liberou ali. Estou mentindo, você nunca ficou nessa fila não? Eu já fiquei. Aí a pessoa diz, liberou. Aí eu falo, pô, liberou ali, ó. Liberou ali, ó. E eu fico aqui com a maricota. Aí alguém fica indignado, dizendo, que bobeira, isso é idolatria, então bota outra para orar por você. Eu vou orar com a maricota. Irmão, se fosse só quem ouve e não quem pede, Arão e Ur não precisava segurar os braços de Moisés estendidos. Mais interessado do que se fala, Deus quer saber da boca de quem sai. Quem está pedindo? Quem está pedindo? Quem está pedindo? Então Abraão, ele é essa pessoa que tem esse relacionamento no tempo. Só que veja, ele ainda está conhecendo ao Senhor. Escute isso, escute isso. O tempo passa e Deus promete a ele um filho. Deus promete para ele uma multidão de descendentes. Olha, Abraão, em outro momento Deus renova a promessa. O que mais irrita não é quando Deus faz, o que irrita é quando Deus renova. Porque você já está quase de boa de ter deixado isso para lá. Aí você vem para um culto que não pediu para Deus falar com você. Principalmente aquele assunto. Deus traz alguém lá do Brasil. Numa noite que era para ser só de confraternização. Vamos falar de vitória. Vamos falar de triunfar. E Deus diz, não, eu vim mexer na caixa, no baú das lembranças. E vim tocar em assuntos que para você não ficar chateado comigo, né? O Senhor falando com você. Você disse, não Deus, nós não falamos mais sobre a conversão do fulano. Você não fala isso com a boca, mas fala isso com comportamento. Não, eu não oro mais pela salvação do ciclano. Não, eu não creio mais na libertação do Beltrano. Você não tem coragem de falar com a boca, mas o abandono do altar de adoração por aquela pessoa já foi derrubado há muito tempo. Você não ora por ela. Você não pede mais por coisas que Deus disse que te daria. Você não olha mais as casas que você olhava. Não olha mais os carros que você olhava. Você não acredita mais nos cursos de faculdade que você olhava. Você pesquisava valor de matrícula. Você não olha mais documento. Você não se vê mais naquela imagem guardada e retratada no seu consciente, aonde você se imaginava segurando um canudo na mão. Era a conclusão do nível superior. Não, você não se vê mais. E aí você diz assim, tá tudo bem, Camila, eu continuo crente, eu continuo na presença de Deus e não tem problema. Vamos agora às estéreis, né? Você imaginava uma hora segurando esse menino, uma hora você botava a roupa e se via até de barriga, mas o tempo passou e você diz, não, eu não tenho mais condições de gerar uma criança. Vamos agora para as solteiras que há 2, 3, 10 anos atrás diziam, estou esperando no Senhor, e elas se arrumavam, fazia o cabelo, a unha, estou esperando no Senhor, mas o constrangimento foi entrando no lugar da fé, e aí agora ela não fala mais estou esperando no Senhor, porque agora ela pinta os cabelos, e agora ela não fala mais estou esperando no Senhor, porque todo mundo que ela conhece casou e ela não, e agora ele não fala mais estou esperando no Senhor, porque todo mundo que ele conhece já formou família, e ele é um homem de 40 anos que ainda não tem mulher, e tudo isso vai te constrangendo. Então você não quer ouvir um profeta dizer que você vai casar, porque é constrangedor. Você não quer ouvir uma profeta dizer que você ainda vai ser mãe, isso é constrangedor. E não é que você não duvida
que Deus vai cumprir. Não, você só não quer mais que Ele faça, porque você acredita que não tem mais idade para isso. Um filho não combina mais com a tua cara. Uma casa nova não combina mais com os gastos que hoje você faz conta da parcela. O sonho de menino já não mora mais nesse senhor de 60 anos. Então você pensa, tá tudo bem, Deus, a gente retira esta palavra da balança da promessa e isso não muda nada entre a gente. Só que o que Deus me trouxe aqui para dizer foi: quando eu apareci para você, eu não disse que estava contando contigo, eu disse: eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. E aonde havia um Lázaro morto há 4 dias, o Senhor vai te chamar pelo nome por estes dias, para que você saiba que Ele é Deus e não é menino, que Ele é Deus e não é desmotivado pela circunstância do tempo. Quem conta a hora é você. Ele é eterno e está dizendo: o tempo está na minha mão, homem. O tempo está na minha mão, mulher. E na minha mão, diz o Senhor, a linha do tempo não faz curva. A linha do tempo, ela é contínua, retilínea. Fala comigo, linha do tempo. Diga, para Deus. Vamos, diga, para Deus. A linha do tempo não faz curva. Deus vê você lá no meio do nada e já te vê sendo tudo, porque para Deus a linha é uma coisa só. Mas para você não, para mim não. Para mim agora são 9h28. Lá no Brasil são que horas agora? Você vê como é que muda. E Deus está dizendo, no meu relógio é a mesma hora em todo lugar. Retilíneo. Para mim vocês são exatamente as mesmas pessoas que eu conheci quando vocês ainda nem sabiam quem vocês eram, quem vocês seriam, o que desejariam, o que fariam, aonde estariam. Tem gente que está aqui hoje dizendo: eu nunca me imaginei estar aqui em Portugal. Deus dizendo: eu vi isso desde o dia que você nasceu. Antes que te formasse no ventre eu já te conheci. Segurei. É retilíneo. Então veja, não é que eu não quero, eu já quis. Não é que eu não creio, eu creio. É que assim, Camila, não é que Deus não pode fazer, é que hoje eu não me vejo mais em condições de receber o que Ele quer me dar. Não, estou sendo muito franca com você aqui. Não é que você esfriou, que você amornou. Eu já fui um crente melhor. Ei! Não é isso não, vou te explicar o que aconteceu. Aconteceu com você igualzinho aconteceu com Abraão. Isso aqui é natural, acontecer com todo mundo. Não deveria, mas é. Deus te faz uma promessa. A promessa demora a cumprir porque Deus não está te preparando para a promessa. Deus está te preparando para conhecer Ele. Então enquanto você não se afeiçoa a Ele, Ele não cumpre. Tudo que Deus te prometeu é maior do que você. Quem ainda está comigo, diga amém. Quem aguenta mais 10 minutos, diga eu aqui. Tudo que Deus te promete é maior do que a sua capacidade administrativa. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu vou repetir. Tudo que Deus te promete, tudo que Deus vai fazer, não tem a ver com o seu tamanho, tem a ver com o dele. Por isso, Deus pode cumprir uma promessa e você se arrebentar todinho, se você não tiver com Ele uma aliança, porque você não vai ter condições de sustentar. Todo mundo que você conhece que se enrolou na bênção, se enrolou no dinheiro, se enrolou na prosperidade, se enrolou no contato, se enrolou na fartura, se enrolou no sucesso. Você não conhece quem se enrolou na prova. Na prova você conhece quem se desenrolou, quem aprendeu, quem cresceu, quem teve uma grande ideia. Sim ou não? Tudo que Deus te promete não diz sobre o seu tamanho, diz sobre Ele. Se você honrar a presença dEle, o que Ele vai fazer? Ele vai mostrar para você que Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre o que promete. E o Deus de Jacó, Camila? O Deus que sustenta, mantém o que já realizou. Esse é o tripé do testemunho de Deus em Israel e ele é intencional. Eu falo, eu cumpro, eu sustento. Então veja, quando ele faz a promessa, você deve buscar a aliança. Olha o que Deus vai dizer a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se eu fosse traduzir na versão carioca,
É Deus dizendo assim: quem fechar contigo, fechou comigo. Quem não gostar de você, não precisa gostar de mim. Olha o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é: ó, te abençoou, não precisa nem me conhecer. Eu vou abençoar. Agora, não gostou de você, vai me conhecer. Vai conhecer? Conhecer. Então, o tempo vai passar. Ele recebe a promessa, mas ainda não entende. Então o que ele pensa? Uma promessa tão grande, uma promessa tão nobre, eu tenho que fazer alguma coisa. Igualzinho a gente. Deus te promete uma coisa grande, você começa a querer fazer por merecer, mas é de uma burrice. Nossa, eu me incluo, primeiro lugar hoje aqui é meu, nesse aspecto de ignorância. Ô mano, onde você acha que Deus estava quando viu que tu já não prestava? Quando ele viu que eu já era incompetente e ilimitada. Mas olha como funciona. Você vem todo requenguela, adora a Deus de coração sem esperar nada em troca. Por isso Deus te visita, te dá uma promessa. Ele diz que vai te dar uma família. Ele te dá uma promessa da palavra. Ele diz que vai abençoar teus caminhos. Ele te dá uma promessa de segurança, de proteção. Aí ele manifesta isso. É você ouvir isso, você pensa que vai virar mais crente do dia para a noite. Essa semana eu vou começar um jejum. Deus é comigo, vou pregar muito, vou cantar muito, vou profetizar. E Deus vai me usar muito para curar. Aí passa o dia, você não conseguiu. Semana que vem pior do que essa. Tem gente que reclama que a gente lê o capítulo inteiro na igreja. E tem gente que só lê o capítulo aqui, porque em casa a Bíblia não está lendo. Mas você é cheio de promessa. Aí você pensa assim: não, eu vou me esforçar, porque você quer cooperar com o que Deus falou que vai fazer. É o que está acontecendo com Abraão e Sara. Vamos cooperar. A gente tem que fazer por merecer. Vai fazer por merecer o que se você já recebeu? Olha para mim aqui. Você não vai receber. Quem aqui tem de Deus uma promessa, levante a mão. Então você não tem que fazer por merecer. Você já recebeu quando não merecia. Para com essa loucura, com essa ansiedade, essa gastrite aí nervosa. É você querendo fazer por onde? Para fazer cumprir uma coisa que só Deus pode fazer. Essa calvície é nervosa. Teu cabelo vai crescer em 2026, menino. Quando você entender que quando eu te faço uma promessa, não é você que cumpre. A responsabilidade de quem prometeu é de quem fez a promessa. Deus te trouxe aqui para dizer: eu disse que faria. Escute. Aí você diz assim: mas eu tenho que cooperar, que é isso? Eu não sou um sem vergonha. Eu não sou uma... Não, eu vou cooperar. Aí como é que Abraão e Sara cooperam? Com H. A Sara vai dizer assim: Abraão, deita H na tua cama. Dela vai nascer o filho da promessa. Aí Abraão: tá bom, eu faço esse sacrifício. Nasceu Ismael. Quem nasceu? Ismael é fruto do esforço de Abraão. Por isso a Bíblia chama de filho da sua carne. Quem é Ismael? Agora eu vou traduzir para a nossa aplicação de vida. Fruto do meu esforço. Sim ou não? Vou te perguntar, você abre a boca e responde. Isso é didático. Quem é Ismael? Fruto. Quem é Ismael? Olhe para cá. O intervalo do tempo da espera que você deveria usar para relacionar-se com Deus, você vai se relacionar com pessoas que possam fazer cumprir o que Deus te falou. Isso é fruto do seu esforço. Porque ninguém aguenta o tempo do tédio. Há 7 anos atrás, Augusto Cury falava de uma epidemia de ansiedade. E ele dizia que isso aconteceria não apenas pelo advento da internet e da rede social, mas isso aconteceria porque as pessoas não tolerariam mais esperar o tempo do tédio. Aonde nascem as maiores ideias? No tempo do tédio. É o período em que o cérebro está de repouso, parecendo que está inativo, mas é quando ele está recuperando força para as suas maiores ideias produtivas. É onde os neurônios estão sendo fortalecidos. Quem está me ouvindo, diga amém. Corta o som totalmente agora. Deus trabalha com o tempo da espera. A quem recebeu de Deus uma promessa será subordinado ao tempo da espera. Só que o que nós fazemos no tempo da espera? Burlamos o tempo da espera, atropelamos o tempo do tédio. E por que nós fazemos isso? Porque nós queremos passar uma imagem de que se obedecemos a Deus, a nossa vida tudo está dando certo. Então eu tenho que compensar
Todas as renúncias que eu fiz, que a minha família me viu fazer. Tem gente aqui que viu você sair de emprego, viu você deixar relacionamento. Tudo porque recebeu de Deus uma promessa. Só que nada na sua vida mudou, porque você deveria estar Só que o tempo passa e Deus não faz naquele tempo que você está. Então o que você faz? Fruto do seu esforço, porque você tem medo que as pessoas olhem para você e achem que você é um sem vergonha. É alguém que debruça na fé. Então você entra em empregos que Deus não mandou, faz sociedades que Deus não mandou, vende coisas que Deus não orientou. E você pensa assim, Camila, mas eu tenho que fazer alguma coisa enquanto a promessa não cumpre. Só faça enquanto a promessa não cumpre o que Deus mandar você fazer. E aí eu vou te explicar por quê. Porque senão quando chega o tempo da promessa cumprir, você está exausto. E por que você está exausto? Porque usou todo o tempo em que deveria estar esperando em Deus, se esforçando em criar status, prestígio, admiração, aplausos familiares, eclesiásticos. Você usou todo o tempo da produção do que Deus queria fazer no que você pode fazer. Você montou sua empresa, seu CNPJ, seus funcionários, suas ideias de trabalho, suas visões de futuro. E eu não estou dizendo que isso é errado, eu só estou dizendo que na maioria, em 99,99999999% dos casos, são pessoas que deveriam estar esperando que Deus vai dirigi-las a fazer enquanto elas caminham, mas elas não suportaram. Por quê? Porque a cobrança, a pressão externa começou. Você não é uma mulher de Deus, por que tua vida não muda? Você não é um homem de Deus, por que você não prospera? Você não é um jovem que dizima, por que tua vida não cresce? Você não está sempre na igreja, por que nada muda? E o tempo do homem não é como o tempo de Deus. O tempo do homem te dá a possibilidade de esperar, mas do de Deus te dá a possibilidade de esperar, mas o tempo do homem só pressiona. Então você se sente na obrigação de dar uma resposta para a tua mulher, porque ela não entende por que você espera. Você se sente na obrigação de dar uma resposta para o teu marido, porque ele acha que você está espiritualizando o que deveria estar fazendo. Você se sente na obrigação de dar uma resposta para a tua família, que desde que ficou crente, acha que você é um idiota, um bobão, que passou por lavagem cerebral. Então você tem que criar um monte de ideias para mostrar para a tua família que está dando certo, que você é bem sucedida, que você é bem sucedido. Resumo da ópera: quando chega o tempo do cumprimento, você está exausta. Você está exausto. Você não está morno espiritualmente. Você está exausto. Porque tudo que você fez até hoje, depois de receber de Deus uma promessa, foi se esforçar para cumprir o que não era do seu gabarito. Foi se esforçar para cumprir o que não era da sua responsabilidade. Você não entende por que tanta humilhação, porque você se ofereceu aonde não tinha que se oferecer. Você não entende às vezes por que tanto desdém. É porque você revelou para pessoas coisas que Deus contou só para você. Você está hoje aqui me ouvindo e já não tem mais o sonho, a aspiração e as mesmas motivações que tinha do ano vindouro. O Natal mexia contigo e não é o espírito natalino, era o Espírito de Deus. Vem coisa boa, vem coisa nova. Agora não, agora você só fica assim: se não piorar, tá bom. Eu não sou mais menino, eu não sou mais menina. E Deus está olhando para você e está dizendo: e eu ainda sou Deus. Você não é menina e eu sou o mesmo Deus que te conheceu quando você era menina. Você não é menino e eu sou o mesmo Deus que te conheceu quando tu ainda era um maconheiro. Você muda, mas eu não mudo. Você falha, mas eu não falho. Você desiste, mas eu não desisto. Você esmorece, mas eu não esmoreço. E tem alguém que com a boca jamais vai verbalizar, mas no seu coração você diz assim: não precisa mais fazer aquilo, Deus. Não precisa mais fazer isso, Deus. E eu não espero mais aquilo, Deus. Eu já não me vejo mais casando. Eu já não me vejo mais sendo empresário. Eu já não me vejo mais naquelas casas que eu olhava na revista. Eu já não vejo... E tá tudo bem, Senhor. A minha salvação estando contigo tá tudo bem. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não está nada bem. Porque o tempo todo você usou o tempo que eu te dei para provar quem você era. E esse tempo era meu.
E aí eu fecho aqui em Abraão. Depois de 24 anos, só mais um ano e Deus ia cumprir tudo. Vem comigo. Depois de 24 anos, só mais um ano e Deus ia? Depois de tudo, chegou o ano em que Deus ia cumprir? Não, você não está entendendo. E se eu te disser que Deus me trouxe para Braga nessa noite? Para dizer, depois de tudo, chegou agora. É o ano que eu vou cumprir tudo. Oh, meu Deus. Eu entendo essa celebração mais ou menos. É muita coisa para pouco tempo, Camila. Eu já nem estou esperando mais. Catuca teu vizinho e fala para ele: Isaac, vem aí. Preparado ou não, Isaac, vem aí. Cansado ou não, Isaac, vem aí. Esperando ou não, Isaac. Se tem profeta, sacode com a mão o ombro de alguém e diga: Isaac, vem aí. Isaac, vem aí. Promessas antigas vão se cumprir. O ano de 2026 é um ano de realizações impossíveis. Eu vou repetir. O ano de 2026 é um ano de realizações impossíveis. Isaac, vem aí. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu vou profetizar. Isaac, 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 vem aí. E ele vai te fazer rir. Você vai rir muito. Você que está aqui chorando nesse culto, nessa noite. Você que está meio incrédulo. Você que nem conseguiu levantar da cadeira porque está chorando na cara na parede. Você queria ficar quietinho, queria que o culto acabasse agora só para você conseguir chorar tudo que você quer chorar. Você vai rir. Você vai dar risos e gargalhadas. A ponto de que quando as pessoas perguntarem para você como foi que aconteceu, você vai dizer você não vai acreditar. Aí a pessoa diz, conta. Aí você vai dizer, não vou contar, que você não vai acreditar. Você vai rir. Você vai rir. Quando Deus diz assim, ó: Abraão, tua mulher. Gente, olha isso aqui. Tua mulher. É Deus dizendo assim, ó: vai ser como eu falei, não como você pensou. Você está numa fase da vida que você está projetando coisas possíveis. Vou falar rasgado. Tem uns anos aí que você está cheio de plano B. Se isso não der certo, eu faço aquilo. Se aquilo não der certo, eu faço assim. Se esse aqui não prosperar, eu tiro daqui e boto ali. Deus está dizendo, pode fazer o plano que você quiser. Vai ser como eu disse lá no início. Se eu disse que ele vai ser pastor, ele vai ser pastor. Não interessa se ele começou na maconha e esse ano ele está no crack. Vai ser como eu disse. Ah, Camila, mas a gente já fez uma campanha pelo nosso casamento. Tá difícil mesmo. Deus está dizendo, vocês podem estar mais frios do que o Alasca. Se eu falei que termina com vinho e não com vergonha, vai ser como eu disse. Não vai ser como você está pensando, como você projetou, não. Ah, agora que isso aqui não aconteceu, eu vou fazer aquilo ali assim. Deus está dizendo, vai ser assim não. Vai ser assim não. Vai ser como eu falei. Disse que te levaria, vou te levar até lá. Disse que faria, vou fazer. Disse que te daria e te darei. Não, Camila, mas nem precisa. Eu fiz um empréstimo, parcelei várias vezes. Deus está dizendo, problema seu do seu empréstimo. Isso aí foi o que você fez, isso é Ismael. Comprou com seu esforço, vendeu com seu esforço. E é por isso que você está assim, esgotado. De noite Rivotril, de dia Ritalina. De noite Rivotril, de dia Ritalina. Aí você diz, isso foi desde que eu conheci Deus. Deus está dizendo, não, isso foi desde que você gerou Ismael. Foi desde que você arrumou um jeito de querer fazer cumprir as coisas que eu falei, fruto do seu esforço. Você se cansou.
Você se doou para coisas das quais não mereciam sua entrega. Aí agora eu estou dizendo que eu vou cumprir a maior promessa da sua vida. Você não se anima. Por que você não se anima? Porque Ismael te sugou energia. Hoje você olha um quadro de funcionários com 5 contribuintes e você já pensa: se eu não estou conseguindo pagar os 5, como é que eu vou cumprir a promessa dos 50 que o Senhor me falou na folha de pagamento? E Deus está dizendo: pois é, mas esses 5 é tudo Ismael. Tu contratou Ismael barra 01, Ismael barra 02, Ismael. Agora eu vou te dar Isaac. Deus é tão bom que Deus está dizendo aqui para quem gerou Ismael: eu não vou demitir Ismael, mas vou botar Isaac para ser gerente deles tudo. E eles vão prosperar e os 50 vêm aí. Porque Ismael é fruto do seu esforço e te esgota, mas Isaac é fruto da minha bênção, Abraão. E aí eu não estou pregando para esse Abraão, eu estou pregando para os Abraãos daqui. Deus está dizendo: você não consegue visualizar-se aonde eu coloquei, porque você se ocupou durante todo esse tempo em cuidar de Ismael. Aí agora, olhe para Abraão. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, chegou o tempo, daqui 1 ano, Sara, tua mulher, vai te dar um filho. Olha o que ele vai falar, gente. Oxalá queira o Senhor que Ismael viva. Mano, a conversa é Isaac, mas a mente dele só funciona Ismael. Sabe o que ele está dizendo? Abençoa Ismael. Deus está dizendo: eu vou abençoar Isaac. Aí olha o que ele faz: abençoa Ismael. 2 verdades. Primeira, sabe o que ele está dizendo? Abençoa meu esforço, para que não seja em vão o que eu fiz até aqui. Abençoa esse filho que eu tenho. E alguém pensa assim: ah, mas Isaac é melhor. Só que isso não invalida a experiência de Abraão. Quem foi a primeira pessoa que fez Abraão ouvir a palavra pai? Ismael ou Isaac? Isso não se anula. A experiência vivida com Ismael não se anula. Então ele está dizendo: abençoa o que eu vivi. E Deus está dizendo: tá bom, ok, mas eu não vim falar do que você viveu, eu vim falar do que você... Você está entendendo, homem? Você está entendendo, jovem? Você está entendendo, minha irmã? Você está hoje aqui dizendo: Deus, abençoa minha empresa, abençoa meus negócios, abençoa os filhos que eu tenho, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa o bairro X, o bairro Y, abençoa o meu chefe fulano de tal. E Deus está dizendo: ok, mas a gente já está no final do culto. Então, pelo amor de Deus, pare de vir trazer para cá o que você já viveu. A conversa de novembro está lá em 2026. Deus está dizendo: daqui para o final do ano, eu não quero falar com você sobre o que você já viveu. Eu vim te trazer para falar sobre o que você vai viver. Sobre o que você vai viver. Isaac, vem aí. Deus não veio falar de Ismael, Deus veio falar de Isaac. Ismael está aí, Deus não vai matar ele não. Eu vacilei, você vacilou, mas Deus não vai botar a consequência disso no que está vivo não. Deus está dizendo: ok, mas agora muda a narrativa. Para de conversar comigo só sobre Ismael. E aqui para frente eu quero que nós falemos sobre Isaac. Bora montar um enxoval de Isaac. Bora conversar sobre a cor do quarto de Isaac. Bora falar sobre novos projetos. Vamos falar sobre novos desafios. Vamos falar sobre o que Deus tem para 2026, para a Europa, para a igreja. Chega, chega dessa conversa fiada. A Europa já foi. Foi daqui que saiu. A conversa agora é daqui que nasce, é daqui que cresce, é daqui de novo. Isaac, vem aí. Para de falar do que já foi, até mesmo do que já é. Deus veio conversar sobre o que será. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Se conecte com Deus agora. Fecha os olhos. Em oração, diga: 1 ano, Senhor. Tu prometeste a Abraão. E hoje eu me subordino a essa palavra. Até novembro do ano de 2026. Se o Senhor não vier arrebatar a sua igreja, me conserve em vida para viver
futuro firme, seguro, de coisas novas que eu ainda não conhecia, mas já esperava. Ressuscita meu ânimo, minha fé, para voltar a crer, como tu disse que faria lá no início. Fecha os olhos, eu vou te dar 1 minuto para apresentar diante de Deus o teu ano de 2026 aí agora. Não, Camila, mas esse culto a gente só vê agradecer. A gente já agradeceu, mas agora Deus está mandando a gente olhar lá para frente. Faça isso, você tem liberdade. Ore agora. Você que é pastor, ore por coisas novas na sua igreja. Você que é chefe de família, mulher de família, mãe solo, quem sabe, ore agora pelo governo dos seus filhos. Se você é empresário, tem um CNPJ, não sei qual é o termo que usa aqui, ore. Se você sabe o número de cabeça, apresente diante de Deus agora. Se Deus te prometeu um endereço do qual você não mora hoje ainda, apresente o endereço. Se você não sabe o nome da rua, diga pelo menos o nome do bairro. Acerca das promessas ministeriais, se Deus falou que você ia cantar, não importa se você não tem voz, se aproprie da palavra de Deus. Ele cuida das suas pregas vocais, Ele cuida do seu diafragma. Ele disse a Moisés: quem fez a boca do mudo ou do que fala? O Senhor é aquele que faz as coisas impossíveis. Tudo que Ele te prometeu é maior do que você. Não venha falar com Deus agora sobre aumento salarial. Fale com Deus sobre coisas grandes. Não venha falar com Deus agora sobre coisas pequenas. Coisas pequenas você ora amanhã na sua devocional no quarto. A conversa agora, pastor, é sobre coisas impossíveis. A conversa agora, jovem, é sobre coisas impossíveis. Vamos, comece a orar, comece a orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite por um grande avivamento. A semente plantada nessa terra e promessas antigas que foram feitas. Pai, nós te louvamos por todos os homens e mulheres de Deus que passaram por este lugar e foram alvos, flechas de avivamento, de fogo flamejante por essa nação. Mas agora esta é a geração daqueles que buscam a tua face para viverem coisas inéditas, absurdas e sobrenaturais. Aonde houver um coração desfalecido, entristecido, chateado, frustrado, visita ele nesta noite e faça com que todo coração morno se esquente, todo coração de pedra se transforme em coração de carne. Traga a lágrima de volta nesses olhos, traga de volta a angústia necessária para que ele não abandone a expectativa da promessa. Salva familiares. Tem gente agora te pedindo por pessoas impossíveis na visão humana de serem libertas, drogados, viciados, prostituídos, corrompidos, mas há poder no teu nome. Nós concordamos com a salvação deles para este um ano que está diante de nós. Clamamos ao Senhor por uma unção, por um avivamento e por uma reforma. Clamamos ao Senhor por uma unção, por um avivamento, por uma reforma. Clamamos ao Senhor por uma unção, um avivamento e uma reforma na Europa, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Quem concorda, diga amém. Abrace alguém e diga para essa pessoa: Isaac vem aí. Vamos, abrace alguém. O ministério de louvor não pode abraçar ninguém. Cante uma canção agora.
Sai em nome de Jesus. Todo medo. Só igreja, só igreja. Canta. Profetize. Diga. Arranca com mão forte em nome de Jesus. Fala assim comigo. Eu tenho uma promessa. Tá fraco? Diga, eu tenho uma promessa. Agora vamos à última parte mais importante. A pergunta é: tens também uma aliança? Porque se só tiveres uma promessa, quando ela se cumprir, você será esmagado pelo sucesso dela. Mais do que a promessa, precisamos de uma aliança com Deus. Declaro em nome de Jesus uma mudança a partir de agora. Você que estava esquisito, morno, você vai sair daqui renovado. Você que já não orava antes de dormir há tempos, e quanto melhor o culto era, menos tu orava, porque tu pensava, ai, recebi muito, estou abençoado. Pois esta noite tu vai dobrar o joelho na beira da tua cama e vai orar antes de dormir, vai se renovar. E amanhã de manhã, quando levantar, você que não tem o costume de devocional, antes de tudo, você vai orar: Senhor, me dá graça nesse dia para eu ser fiel hoje de novo. Daqui para dezembro, Deus vai te botar no prumo. Porque em 2026, irmão, o quarto já tem que estar pronto, a fralda tem que estar no lugar. Porque Isaac é inevitável. Essa mulher velha vai parir. E ainda vai andar pela casa com os seios cheios de leite, dizendo: quem diria, hein, Abraão? Gênesis 21. Olha isso aqui. Quem diria, hein, Abraão, que Sara, tua mulher, a doida, foi ela que botou a outra na cama. Mas aqui ela: quem diria, hein, Abraão, que Sara, tua mulher, daria à luz a um filho e o amamentaria. Sara nunca deu um banquete porque Isaac nasceu. Você sabe por que ela deu um banquete? Porque ela o amamentou. Porque ela pensava, Deus fez a promessa que ela geraria, e ela gerou. Isso, por mais que tivesse frustrado, ela esperava. Sabe o que ela não esperava? Que ela daria o leite. Deus está dizendo: você vai saber que sou eu que estou fazendo. Porque não há filho que Deus dê, que Deus não dê manutenção. Ai, Camila, eu tenho medo de ter casa grande. Quem é que vai cuidar de tudo isso? Se é Deus que deu a casa, Deus dá os funcionários, Deus dá o piscineiro, Deus dá o jardineiro. Se é Deus que deu o euro, Ele também vai dar os juros, a correção monetária, o rendimento. Você não ficará envergonhado, irmão. Deus está dizendo: você vai saber que fui eu que fiz. Porque não vai ter mais, esforço desumano. Agora, para isso, uma aliança. Será que tem alguém aqui nessa noite, que eu sei que é uma reunião de crentes? Não, Camila, eu não sou crente não. Ah, tu é, irmão. Sábado à noite era para tu estar em alguma rave. Você não sabe ser desviado, cara. Não sabe. Você não tem coordenação motora para ser desviado. Não, é que eu estou desviado há muito tempo. Não tem como, você é no máximo um afastado. Desviado não frequenta culto. Você é afastado. Ah não, mas é que eu já estou distante há muito tempo. Eu vim porque eu vejo de vez em quando no YouTube. Então por que não ficou em casa vendo no YouTube? Você veio porque você ama ao Senhor. Porque ainda se lembra da palavra e tem uma promessa. E tem coisa na tua vida que Deus já até cumpriu. Mas sabe do que você está sentindo falta? A presença. Se tem alguém hoje aqui que reconhece, que não perdeu a noção de quem é Deus, mas reconhece
que já não sente mais a presença e quer fazer com Deus um concerto, eu vou contar de 1 a 3. Se você é essa pessoa, você vai levantar a sua mão e nós vamos orar por você. No 3. Quando eu disser 3, se você estiver aqui, se você está afastado, Camila, eu sou de uma igreja ali perto, mas eu vou levantar a mão para receber essa oração, posso? Não! Ora em casa, ora na tua igreja. Essa oração é para quem veio para esse culto e nem imaginava que Deus ia falar assim com você hoje. Você pensava que ia entrar e ia sair. Só que hoje Deus falou, agora que tu entrou, tu não saia mais. É noite de concerto. Você vai viver a virada de 2025 é nessa noite. Não é 31 de dezembro não, é hoje, é aqui, é agora. Tá afastado, volta. Tá quebrado, se levanta. Tá fraco, vem buscar o que te renova. Não estou profetizando agora carro, casa, dinheiro, nada disso. Não que Deus não dê, mas não é isso. Estou falando de quem quer ter sentimento de perdão, redenção. Camila, eu quero voltar a ter paz. Certeza do meu nome escrito no livro da vida. Camila! Não almocei com Deus hoje, mas ainda dá tempo de eu jantar com Ele. Quem quer levar Jesus para casa? Quem não quer mais vir aqui fazer campanha e pegar a promessa, mas quer sair daqui hoje com uma? No 3, não faz cara de brisa. Se você sabe que é você, te conserta hoje. Entrega teu caminho ao Senhor hoje. Amém? Eu conto 1, Lagoinha em oração, espírito agora. Cai por terra a timidez, pacto feito. Camila, eu tô com medo de levantar a mão porque eu fiz um pacto de sangue. Pois assim me manda te dizer o Senhor. Qual é o sangue que você derramou? Que o sangue do meu filho não tem o poder de quitar a dívida. O sangue de Jesus cobre o sangue que alguém derramou. Está pago. 2, a igreja em oração. Já tem alguém no altar. 2,5, Camila, Deus está falando comigo. Hoje é o meu dia. É comigo. Tenha coragem. Quando eu vim para Jesus, eu vim de bermudinha, samba canção, cropped do piu-piu. Porque eu entendi que servir a Deus era decisão, não era sentimento. Camila, eu quero sentir um arrepio. Tira a roupa lá fora. Salvação não é sentimento, irmão, é decisão. Crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Camila, eu creio. Crê que Ele foi enviado ao mundo para perdoar os seus pecados? Camila, eu creio. Crê que Ele em breve voltará? Camila, eu creio tanto que eu temo. Então você é crente. A pergunta é, por que não é salvo? Porque Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Tem que confessar, Camila? Tem. 2,5. Se é você, 3. Coragem. Levante a mão que eu quero orar por você. Levante a mão, deixa-me ver, deixa-me ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vocês têm coragem de vir aqui no altar rapidinho? Aplauda mais forte, igreja. Para muitos o culto já acabou, mas lá no céu a festa começou agora. E Lagoinha sabe fazer festa com o céu. Diga glória e aleluia. Vem, filho, vem, filha. Deus te abençoe. Chegue perto, chegue perto, chegue perto. Vamos orar por vocês. Ei, glória. Aleluia. Pode chegar, nós vamos orar. Se tiver mais alguém, dá tempo. Vou perguntar se posso orar, se já está todo mundo aqui. Ou se tem alguém que o coração está assim, ó. Vai, é você. E você está dizendo, não vai dar mais tempo. E o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Vai que eu estou abrindo o tempo só para dar tempo de você vir aqui na frente. Isso. Estenda as mãos, igreja.
eles, comecem a orar. Peça ao Senhor para abençoar, para perdoar os seus pecados. Vamos, me deixa ouvir um sussurro da sua oração. Vocês que estão no altar enquanto a igreja ora, peçam perdão ao Senhor pelos pecados. Reconheçam isso. Senhor, eu quero te pedir perdão pelo tempo que eu andei afastado, pelo meu tempo de ignorância talvez. Peça perdão ao Senhor. Use esse tempo agora para pedir perdão. Humilhe-se diante de Deus. Não é diante de homem, nem diante de denominação. É diante de Deus que vocês estão agora. Senhor, a minha vida, eu quero fazer uma aliança agora contigo, um pacto eterno. Me cobre com o teu sangue, escreve meu nome no livro da vida. Aonde houver amarra prendendo a minha vida, eu te dou agora total liberdade. Solta, arrebenta, me cobre com o teu sangue. Vamos, ore, 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 ore. Pai, em nome de Jesus, nós unimos agora as nossas orações e te clamamos pela vida de cada um aqui no teu altar, rendidos. Alcança eles, o nome deles, a família deles, tudo que leva o nome deles. Se por um caminho Satanás veio para promover desgraça, destruição, frustração, nós damos uma ordem agora para que ele, toda a sua acusação e todo o espírito que se subordina à vontade das trevas, bata em retirada agora na autoridade do nome de Jesus. Que saia agora, nós damos uma ordem, saia, e toda amarra caia por terra, todo jugo, toda acusação, que se por um caminho ele veio, por 7 caminhos ele bate em retirada. Agora nós damos uma ordem em nome de Jesus. Inaugura uma nova história, a história original que o Senhor preparou para eles. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida. Perdoa os seus pecados. Cumpre o que tu disseste que faria quando tu disseste que tudo que 2 de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos seus pecados e a salvação das suas almas, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Aplauda o Senhor por essas vidas. Oh, Deus te abençoe.